Olá, BPM Girls. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Maiara. Eu sou formada em sistemas de informação. Já atuo no mercado há uns 5, 6 anos, 6 anos já. Comecei minha carreira como desenvolvedora. Na verdade, eu aprendi muita coisa sobre programação, mas eu descobri que eu gostava de trabalhar com TI, amo trabalhar com TI, mas não necessariamente programando. Então, acabou que eu segui para o caminho um pouco de projetos, processos também. Hoje eu trabalho como PO, Product Owner. Trabalhei durante alguns anos como consultoria e estou há 2 anos trabalhando como Product Owner, com projetos de TI. Bom, Luciana, queria que você apresentasse um pouquinho, passe um pouquinho de você, por favor. Olá, tudo bom, Mayara? Meu nome é Luciana Nascimento, eu sou aqui de Maceió, Alagoas. Eu sou formada, né, em administração de empresas, sou técnica em qualidade e pós-graduada em gestão por processos de negócios, né? Atualmente eu atuo como assessora de gestão por processos no Departamento Regional de Alagoas, no SESI Senai de Alagoas, enfim, é isso. Ah, muito legal. Estou muito feliz aqui de estar participando, né, desse evento, né? Eu sou seguidora, né? Enfim, gosto bastante, né, de ver o pessoal compartilhando aí as experiências e nos motiva, né, em relação a isso. Nossa, é muito bom, assim, a gente não sabe a importância que tem quando a gente para um pouco do nosso tempo para poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente já enfrentou, tanto para servir de inspiração para as pessoas, quanto para a gente também lembrar um pouquinho de que, nossa, até que, né, cheguei até aqui, eu consegui, foi um pouco difícil, mas eu não desisti. Bom, aproveitar um pouquinho, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória para você teve para você chegar hoje onde você está, como é que foi, a sua formação, o que que te fez querer trabalhar com isso, como é que foi? Então, eu já estou, né, nessa parte profissional com processos há bastante tempo, mas eu vou começar, eu acabei que já faz muitos anos, né, que eu trabalho aqui no Senai, no SESI. Eu iniciei há 11 anos atrás, eu estava até relembrando, né, quando vocês me convidaram, eu fiz uma retrospectiva e eu comecei há 11 anos como auxiliar administrativa em uma coordenação de uma unidade operacional do Senai, e era muito legal, porque na época eu fazia faculdade e conseguia visualizar na realidade, na prática, o que era administração, né? Então, eu via a parte de logística, a parte financeira, enfim. Então, eu conseguia visualizar muito processos, operacionalizando ele, e na faculdade eu conseguia ver conceitos e aplicar dentro do meu trabalho. E, na época, eu fui convidada a participar, né, de um grupo que estavam se formando auditores da ISO, né, 9001, e aí eu fui auditora interna, né, fiz alguns relatórios, participei de alguns eventos. Por uma grata surpresa, eu fui convidada a trabalhar na sede, né, a gente chama aqui de Casa da Indústria, né, da Federação das Indústrias de Alagoas. Fui trabalhar, né, com os processos em específicos do SESI e do SENAI, né, mas muito voltado à questão da qualidade, enfim, trabalhando, tentando até na época tentando implementar a ISO 9001 no SESI, que acabou a gente mudando um pouco a estratégia, né? E aí, em 2014, eu fui convidada a participar de um grupo de trabalho aqui na instituição. É muito bacana, porque isso daí é uma boa prática, né, que eles trabalham para resolver problemas operacionais com processos de apoio e de negócio, voltados à automatização, a partir de uma ferramenta BPMS, né, que a instituição tinha adquirido na época, e a gente automatizou, e foi um grato prazer, porque a gente começou a trabalhar realmente com os processos do SESI Senai, implementando isso, né, e trabalhando com a metodologia realmente BPM. Foi um grato prazer, fiquei muito satisfeita, né, em participar desse grupo de trabalho, foi um sucesso na época, dentro da instituição. A gente teve um grande patrocínio também da instituição, da alta direção da instituição, onde a gente pôde se capacitar, fazer benchmarking e se especializar realmente na metodologia, né? A prática de automatização em si, de processos, ela foi bastante vista, né? Então, todo mundo queria automatizar processos quando viu que funcionava, né? Aí foi muito demandado.
E aí a gente começou até a receber outros regionais, né? O SESI Senai atua em todo o Brasil, e a gente começou a receber outros regionais para visualizar como é que a gente automatizava processos aqui no Regional de Alagoas. E foi muito bacana isso na época, né? Para a gente compartilhar essas boas práticas. Outros regionais começaram, também adquiriram a ferramenta, também começaram a automatizar, porque necessariamente é uma ferramenta low code, né? Ou seja, pouco código. Então, a gente, com notações BPM, a gente conseguia fazer automatizações de forma mais simples, enfim, sem depender tanto da equipe de desenvolvimento. E aí, com a evolução, né, a gente começou também, a gente teve uma área de desenvolvimento para fazer as integrações, que eram as automatizações mais complexas, mas a ferramenta nos dava esse subsídio. Enfim, e há algum tempo, né, depois desse trabalho, né, esse grupo de trabalho em si, ele foi dissolvido, né, as pessoas, elas se destacaram, cada um em sua área, e eu fiquei, né, com um novo desafio de ser coordenadora, né, de coordenar o escritório de processos do SESI Senai. Então, eu recebi esse desafio, e aí começou outras situações, outros cenários, né, de estruturar a equipe, de definir papéis dentro do escritório de processos, de montar a arquitetura processual das instituições, montando a instituição da estrutura, né, da cadeia de valor, enfim, do portfólio de processos. A gente tem uma gama enorme, né, uma instituição muito grande. A gente tem 5 unidades operacionais dentro do SESI Senai do Regional de Alagoas, e acaba que são muitos processos que rodam na cadeia, né? Então, a gente tem aí uma equipe aí que trata em relação a isso. Então, são muitos desafios que a gente enfrenta, né, até hoje. Hoje, até queria destacar em relação à estrutura em si, né, quando a gente pensou, né, a gente vem montando, vem ainda aperfeiçoando esse modelo. Eu fiquei responsável na minha área, por 3 segmentos em específico. A melhoria contínua, que trata da qualidade em si, então a gente faz o acompanhamento dos processos e tudo mais, da melhoria em si, da qualidade, para garantir realmente a qualidade do processo. Há o mapeamento e automatização do processo, porque é uma veia muito forte aqui dentro da instituição, a gente trabalha com dados, então os dados precisam circular em algum sistema, né, para que a gente possa captar, gerar BIs e tudo mais, então isso também é uma veia muito forte dentro da instituição. E a questão da documentação, né? Cada vez mais a gente vê que tem legislações específicas e as documentações passam por processos, e a gente tenta aí agora, com esse desafio de trazer os documentos nato digitais, né? Para que a gente evite, né, a questão de ter locais para armazenar documentação. Então, a gente está com esse desafio aí, com 14 pessoas na equipe, né, para trabalhar. Dentro dessa equipe, eu tenho 8 profissionais que trabalham especificamente nessa questão de melhoria e automatização de processos, certo? E dentro dessa equipe são 5 mulheres, né? Dentro desse segmento são 5 mulheres aí, mostrando a força aí da parte de processos dessa questão feminina também. É muito bom, muito bom, muito bom ouvir isso, né? A gente, na maioria das vezes, escuta que a maior parte, né, da equipe é masculina, então a gente saber que as mulheres estão conseguindo chegar até esse espaço é muito importante. E aqui fiquei com uma curiosidade, você falou que você foi convidada, né, para esse mundo, assim, de início, não foi uma coisa que você descobriu, né? Foi tipo, acordei e descobri. E eu queria perguntar para você entender em que momento que você parou e pensou assim, eu estou fazendo a coisa certa, eu amo fazer isso daqui, eu não me vejo mais fazendo outra coisa. É engraçado isso, porque na realidade, pensava aí, quando foi para entrar na faculdade, eu fiz fisioterapia, né, era uma área totalmente diferente, iniciei a faculdade, e aí tinha um professor, que sempre trabalhei no Senai, né, e aí eu tinha um professor que dizia assim, você está indo para a área de saúde, mas você não tem cara de ir para a área de saúde, faça administração. E é engraçado porque eu não me via, né? Mas as pessoas enxergavam em mim que eu conseguia, que eu era meio que metódica, porque a gente que trabalha com processos, né, tem umas características assim bem específicas de ser organizada.
E aí ele me via, né? Eu não conseguia me enxergar, mas ele via aquilo em mim, assim, até quando ele saiu do Senai, eu agradeci muito a ele, porque ele não sabe o papel que teve na minha vida, né? Eu sou muito grata a ele em relação a isso, que era o Sérgio Acioli. E aí é engraçado porque aí quando eu entrei na administração e já no curso, né, eu consegui perceber isso, que eu gostava de processos, tinha matérias específicas que eu gostava de processos, mas quando eu fui trabalhar nessa unidade operacional, que eu peguei na prática os processos, aí foi assim que eu me apaixonei. Eu sou realmente apaixonada pelo que faço, né? Eu não me vejo em outra área, né, de trabalho, assim. Sei que é muita correria, são muitos processos que a gente tem dentro da instituição. Eu estava até com o portfólio aqui aberto, tem 142 subprocessos, é muito grande a instituição. Então, assim, se você não gostar do que faz, você não vai adiante, né? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu vejo que a equipe também é bem envolvida em relação a isso. E, enfim, foi assim que eu me apaixonei por processos e com o BPM, com as automatizações que a gente tem aqui dentro da instituição. Teve algum momento em que você falou assim, ai, não dá para mim mais, eu desisto, não quero mais, eu vou embora, vou fechar a porta, vou trancar e vou viver outra vida, vou voltar a fazer fisioterapia, vou ser fisioterapeuta, ou vou Não, tentar voltar para assim, o alguma coisa volume de gerente. trabalho, às vezes, assim, você tem que ser muito resiliente, né? Porque são projetos muito densos, né? Que a gente participa. São, como eu falei, a instituição, ela nos subsidia muito tanto de tecnologia quanto de conhecimento. Isso daí, eu sou muito grata em relação a isso, porque realmente a gente tem esse subsídio. Então, acaba, e por característica minha, dificilmente me dão um desafio para que eu não. Eu sou resiliente, a palavra é essa, eu sou resiliente. Quanto maior o desafio, mais firme eu fico. Então, assim, é uma característica, né, que eu tento até passar para a minha equipe, e assim, eu vejo muito deles, assim, tem que sair mais tarde, porque a gente trabalha como a gente trabalha com muitos processos, né, a gente tem que ter metodologias de priorização, a gente trabalha com a metodologia ágil, eu achei bem bacana que você também trabalha, assim, e assim, não tem como a gente gerenciar tantas coisas sem isso, mas assim, quando a gente sabe para que a gente veio, então eu tenho certeza que com o meu trabalho eu consigo desempenhar, né, essa situação, então eu consigo ser resiliente, então assim, eu tenho certeza, independente do desafio, eu tenho um apoio, né, tanto da instituição, da alta direção, quanto das pessoas que trabalham comigo, então isso me dá força para seguir. Assim, de vez em quando, meu Deus, é muita coisa, mas a gente vai. Ai, que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho também assim do seu dia, um dia típico seu, um dia normal, que assim, é um dia que você não tem surpresas, porque um dia de surpresas a gente, né, é muito imprevisível. A gente pode desde ter uma reunião de emergência ou acabar descobrindo um problema horrível que a gente não estava contando, ou né, Uhum. acabar modelando um processo de uma forma que não era. Mas assim, um dia típico seu, você faz o quê? Como eu falei, né, eu sou assessora, né, de gestão por processos, então, antigamente eu trabalhava mais nessa parte de mapeamento mais específico, mas hoje eu tenho uma equipe para isso, então, Uhum. a intenção que eu tenho, eu ainda faço muito mapeamento, eu sou muito consultada, né, como eu tenho uma visão, assim, de toda, praticamente, instituição, eu tenho uma visão sistêmica, eu tenho até um privilégio de ter isso, porque às vezes eu consigo visualizar coisas que as pessoas normalmente não conseguem visualizar no dia a dia porque está na operação. Então, o meu dia, ele começa com uma daily, a gente faz planejamentos quinzenais para que a gente possa dimensionar o que é que a gente pode fazer durante aquele período da sprint. Então, a gente começa com a daily, compartilhando o que a gente fez, o que a gente vai fazer, e os tipos de impedimento. Eu também fico responsável por tratar esses impedimentos, né, desbloquear para que no outro dia as coisas elas consigam evoluir ou dentro do mesmo dia consigam evoluir. Então, meu trabalho é isso, eu faço a gestão também desse segmento de melhoria contínua. Então, a gente tem periodicamente, né, reuniões sistemáticas de verificação de ocorrências, quando o processo ele não ocorreu da forma que deveria ocorrer, então a gente faz esses tratamentos. Eu faço esse acompanhamento da gestão documental também, da temporalidade. A gente está agora com esse projeto, porque ele veio para mim no ano passado, né? Antigamente eu não ficava responsável por isso, ele veio para o ano passado comigo, a gente contratou uma consultoria, eu estou acompanhando essa consultoria,
Então, a gente vê tabela de temporalidade, criação de comitê, verificação de tentar até expandir o local de armazenagem, enfim, a gente tem um trabalho, assim, diário bem, não assim, eu não posso dizer que meu trabalho é monótono, meu trabalho, eu estou toda hora com uma pauta diferente, um assunto diferente, um projeto diferente, como eu falei, são muitos processos e acaba que a gente interagindo com muita coisa. A questão da automatização, então, assim, eu tenho parceiros muito bacanas, dentro da minha própria diretoria, na minha diretoria, que é Diretoria de Gestão Estratégica, a gente tem 4 pilares. Então, tem um pilar de tecnologia, tem um pilar de gente e cultura, tem um pilar de planejamento e projetos, né, e tem um pilar de processos. Então, acaba que a estratégia da instituição, ela circunda por esses processos que realmente, processos, tecnologia e pessoas, né, que a gente trabalha envolvido com muita coisa o tempo todo, né, e assim, é muito bacana, porque realmente meu dia a dia é bem corrido. Se eu lhe disser assim, eu chego, eu sei o que eu vou fazer durante o dia, eu tenho pautas, eu tenho reuniões, participo muito de reuniões, estou sempre envolvida, desde uma reunião operacional, a gente passou agora por uma situação que a gente vai se acreditar, porque dentro de uma área de saúde, de uma acreditação de saúde, porque o SESI oferece saúde, o SENAI oferece educação profissional, o SESI oferece educação básica. Então, são muitos processos que a gente está envolvido, então, diariamente, é muita coisa para se fazer aí, mas estamos aí, fortes e fortes. Não, o bom é que você, assim, cada dia é um dia novo, né? Então, você basicamente não vai ter sempre a mesma coisa para fazer. Não que seja ruim a gente ter um dia normalzinho, né? Mas de vez em Sim, é quando é importante, bom dar por uma sinal. movimentada para poder a gente lembrar, assim, se desafiar também um pouco, né? E eu queria perguntar para você, até para aproveitando esse gancho sobre dias difíceis e não ter uma vida normal, né, no seu dia a dia de trabalho, qual foi a sua maior realização, sabe, assim, ao longo da sua carreira, de tudo que você já viu, nas áreas de PPM que você passou, que você teve a oportunidade de ver, que você teve a oportunidade de ouvir, de estudar, de conviver com alguém mesmo atuando em um determinado papel, qual foi a sua maior realização? Cada pequena conquista é importante, né? Então, eu acho que as pequenas conquistas formam as grandes. Então, assim, e eu gosto sempre dos princípios, eu gosto dos inícios. Então, quando eu me via na faculdade, quando eu me formei, foi muito bacana. Quando eu fui promovida pela primeira vez, até a última vez, assim, sempre foi muito bacana, né? Pelo reconhecimento do trabalho, e a instituição que eu trabalho, eles dão esse know-how, assim. Mas, assim, a primeira vez que eu mapeei um processo, né, eu acho que eu nunca vou esquecer, né, a vez que eu estava apresentando em si o processo, né, a gente tem um negócio aqui que trata de saúde e segurança no trabalho, e eu estava super nervosa, achando que eu não ia conseguir falar, né? A gente tinha feito toda a automatização e era para fazer, e era a minha primeira automatização que eu tinha feito, e quando o pessoal viu, disse que estava coerente. Então, esse papel de escuta que a gente tem na área de processo é muito importante, e quando a gente materializa o que as pessoas falam, é, assim, fantástico. E não é só a questão do ouvir, né, lá, eles verem um produto a partir da escuta, né, daquele gargalo que é identificado. Então, assim, eu acho que a primeira entrega que eu fiz, que foi o processo a gente chama de SST, de Gestão de Serviços de Saúde e de Segurança no Trabalho, eu acho que essa daí eu nunca vou esquecer, né? Como foi os inícios, a participação no grupo de trabalho, as entregas, os perrengues, assim, que aconteceram logo no início, sempre foi importante. Como também foi importante a criação do escritório, né? A gente sabe que precisa sempre estar evoluindo, mas, assim, eu acho que foi importante também, né, esse marco, como também agora o papel da assessoria numa questão mais estratégica, né, a área de processos tem para a instituição, isso fica marcado, né, para quem está observando que processos não é só lá estar riscando no papel, é a vivência do dia a dia. Eu falo até muito assim, que processo é desde que você acorda até você vir trabalhar, até você voltar, isso é processo, para ficar mais claro para quem não conhece de processo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. Então, é isso. Ai, que bom. É muito bom, né, a gente parar assim e ouvir, parar para escutar,
a pessoa falando, explicando para a gente o que Uhum. é, e a gente sentar, começar a desenhar, a aprimorar. Eu, assim, a parte que eu mais gostava era pegar o processo e aí sentar e falar assim, poxa, mas poderia ser feito dessa forma, e aí voltar para o cliente, né? E falar assim, poxa, o que você acha de fazer Uhum. por aqui? Se a gente melhorar esse caminhozinho aqui, a gente pegar essa atividade e transformar numa outra atividade, ou até mesmo a gente tirar essa atividade, é muito, muito bom, sabe? A gente olha e diz assim, caramba, eu realmente estou entendendo o que ele está falando, a gente está conseguindo trocar uma ideia boa e eu não estou só reproduzindo o que eu estou ouvindo, eu estou criticando o que eu estou escutando e estou colocando no papel de uma forma, em um processo para poder as pessoas conseguirem entender de fato o que está acontecendo, né? Isso é muito interessante, é muito legal. É muito bom falar de coisa boa, né? De realização, mas assim, me diz Uhum. um obstáculo que você encontrou? Desde, sei lá, assim, o mais comum que a gente costuma dizer, ah, eu tive um cliente que era muito difícil. Mas a gente sabe que não é só um cliente que é um obstáculo para a gente nessa carreira, né? De Uhum. BPM. Tem muito mais obstáculos que a gente encontra. Conta um para mim, assim, que é aquele que você, nossa, esse foi o obstáculo. Toda vez que alguém me pergunta, eu só lembro dele. Ele é o primeiro da minha lista. Na realidade, quando a gente trabalha com processos, como você bem falou, a gente enfrenta muitos obstáculos, assim, de segmentos diversos, né? Desde quando a gente veio para a questão do online, né? Quando veio a pandemia, eu lembro claramente que eu fiquei meio que desesperada, porque como é que eu vou mapear processo à distância? Hoje, para a gente é normal, né? Mas no dia que disseram vocês vão para casa e a gente vai continuar trabalhando, e para mim isso foi um desafio, porque é diferente o olho no olho, a gente perceber se as pessoas estão entendendo o que a gente está falando, está perguntando. Então, assim, esse foi um desafio muito grande que a gente conseguiu superar, que a gente teve entregas bem significativas. Então, esse olho no olho foi a falta disso, para mim, na época, foi um grande desafio que a gente conseguiu superar, né? Mas existem até hoje situações em que, como todo mundo tem agenda bem comprometida, né? Muitas situações, então, questão de o engajamento, eu acho que isso daí, dentro do mapeamento, das etapas em que tem que participar outros atores, né? Eu acho que isso daí é um desafio, eu acho que tanto para quem está dentro da instituição, até para consultores externos, né? Às vezes compatibilizar a agenda da gente com a agenda do cliente, da pessoa que a gente está ouvindo para fazer o mapeamento, eu acho que isso é um grande desafio, porque acaba impactando em todas as entregas, né? E aí compatibilizar datas com agendas, né? É bem desafiador dentro de um projeto, porque até o processo ele ser entregue, ele continua sendo um projeto que a gente tem data de entrega para fazer, né, para entregar. Então, isso é um grande desafio dentro da instituição. Eu acho que para qualquer um consultor, né, que queira fazer uma entrega em tempo hábil. Então, acho que isso é um grande desafio. E o que que você fez para poder você conseguir vencer esse desafio? Porque tem muita gente que diz assim: ah, eu comecei a usar a câmera ligada, comecei a pedir para as pessoas ficarem com a câmera ligada, ou ó, diminuir o tempo da reunião para não ficar tão maçante. Porque se fosse presencial, tem reuniões que a gente faz, pode começar com uma programação de 1 hora e dura 4. E aí, o que que a gente faz? Presencialmente, a gente faz aquela pausa do café. Como é que você o que que você fez para conseguir driblar esse obstáculo? Claro, né, que a gente de vez em quando acaba passando por ele de novo, né? Mas assim, o que que você fez para poder conseguir driblar e conseguir fazer as suas entregas, fazer as entrevistas que você precisa fazer, conseguir de fato modelar o seu processo e aí mostrar para o cliente, validar, trazer ele para perto, para poder ele falar, para poder ele olhar. O que que você fez? Na época, a gente fez como se fosse um acordo, né, até para ensinar o pessoal, porque na época também estava, a gente utilizou a ferramenta Teams, né, que a instituição adquiriu. Então, a gente fazia um acordo explicando, se você quiser falar, porque não, à distância também tem aquela situação, ou ninguém fala, ou todo mundo fala de uma vez só. Então, lá tinha uma possibilidade de levantar a mãozinha quando quisesse falar. E como a gente teve uma didática, assim, de participação, eu sempre fui
eu estava aqui descrevendo ou desenhando, a gente abria a tela da modelagem, né? E eu sempre questionava, e aí, você está entendendo? Abra nem necessariamente não a câmera, porque a gente sabe que como era a internet da pessoa, e na época, como todo mundo estava utilizando, se a gente deixasse, às vezes, não, a conexão ficava ruim e tudo mais, então, necessariamente não. Mas a gente sempre fazia que essa interação ela fosse bem participativa, né? E no final a gente sempre pedia um feedback. Toda reunião a gente pedia um feedback. O que você está achando? Como é que você pode melhorar? E a gente sempre ia ajustando conforme a necessidade de quem a gente estava ouvindo naquele período. Então, assim, os feedbacks também foram muito importantes para que a gente melhorasse essa interação com eles. Então, assim, a gente sabia que muitas vezes a pessoa estava ali preparando o almoço e escutando o que a gente estava fazendo, botando a roupa na máquina e escutando o que a gente estava fazendo. Mas a gente sempre tinha essa interação, colocava lá para começar, para falar, enfim, e aí a gente seguia, né, as ações, e foi assim, foi uma época muito bacana. Eu achei que ia ser muito mais desafiador, mas a gente conseguiu mapear processos críticos, né? A gente fez assim entregas relevantes, né, nessa época, pessoal, porque a gente não tinha na época do mapeamento de riscos. A gente começou a implantar a metodologia de mapeamento desses riscos, mapeamento dos indicadores dentro da instituição. A gente mapeava o processo, mapeava os gargalos, mas os riscos em si não fazia classificação, enfim. Então, a gente viu que as pessoas começaram a até entender, aí até quando a gente começava a falar, eles já entendiam como era que fazia gravidade, enfim, a severidade na realidade dos riscos, eles já entendiam, já aplicavam, enfim, foi muito bacana, assim, eu não sei se foi a melhor, eu acredito, né, que a questão do feedback, né, eu acredito que foi o diferencial, da gente escutar o feedback e tentar adequar nas outras reuniões, e era questão de em seguida, a gente escutava, ajustava a fala, ajustava a apresentação que a gente estava montando, enfim, para que a gente pudesse atender a necessidade do pessoal que estava em casa. Ai, muito legal. Parabéns pela iniciativa, porque realmente esse modelo de home office se tornou um grande desafio para muitas empresas, para muitos gestores, até muitos funcionários mesmo, né? E não são todos que conseguem fazer uma forma adequada. Geralmente, vamos fazer dessa forma e segue. Não se preocupa de ter esse feedback, porque faz diferença. Principalmente no caso de processo que a gente precisa que o cliente esteja ali com a gente, prestando atenção, participando, sendo parte do que a gente está fazendo, porque ele realmente é parte daquilo ali. A gente não está só fazendo sozinho, né? A gente precisa dele ali. Então, essa parte do feedback é muito boa. Parabéns não sei se foi só uma ideia sua, mas parabéns pela iniciativa, isso é, sim, sensacional, e eu já vou começar até a usar também quando eu precisar, se eu sentir que o pessoal, que eu quando já marcando alguma reunião, ou falando, estiver meio disperso. Não, perfeito. E assim, a gente até tem modelo, se quem quiser saber como foi, eu posso pegar, resgatar essas informações para passar para vocês de como é que a gente fazia. Mas é bem bacana mesmo. E assim, realmente, não é um trabalho solo, né? Todo mundo que trabalha com processo, eu até digo, eu não sei do processo, quem sabe são as pessoas com quem a gente está mapeando. Assim, a Luciana é que é a dona dos processos, eu não sou dona dos processos, apenas eu escuto vocês e coloco lá no papel ou na ferramenta o que vocês estão falando. Então, assim, é um trabalho em conjunto, a ideia também dos feedbacks, a gente fez uma parceria muito boa com a área que a gente chama aqui de governança, então, eles que também estavam conduzindo essa metodologia de risco, e tinha outras equipes, a gente também, de outras áreas, assim, foi muito bacana, assim, todo mundo envolvido, foi fantástico mesmo. Ai, que bom. Você falou que na sua equipe hoje são 5 mulheres, né, que trabalham com você. E você se preocupa de indicar mulheres? Eu não sei se você faz de fato assim o ato da contratação, não no sentido de RH, mas assim, de escolher com quem você vai trabalhar. Você já está já tem esse poder, né? Vamos dizer assim, para trazer alguém para trabalhar com você. Se você tem, você se preocupa em trazer mulheres, você diz assim, não, olha, nossa área, a gente precisa trazer mulheres para cá, é importante a gente ter mulheres, eu olho as mulheres de referência que estão na área de BPM e eu
quero também ser uma delas, você já é no caso, mas assim, eu quero estar cada vez mais fazendo esse tipo de alcance mesmo, sabe? Você não quer só ser uma pessoa, você se preocupa de trazer mais. Como é que é isso aí? Eu faço, sim, a seleção das pessoas com que eu trabalho. Eu acho que aqui a gente tem essa liberdade. A gente tem uma área de gente e cultura, né, que a gente chama. Eles fazem toda a parte de seleção e atração daqueles colaboradores, pegam os melhores currículos, né? Se eu disser a você, olhe, eu vou olhar se é mulher. Não, eu olho o currículo, eu analiso todas a questão, você até falou, eu olhei o LinkedIn e tal, né? Eu olho também, eu faço essa verificação, vejo onde a pessoa passou, a questão técnica é muito importante, nas horas da entrevista, logicamente que a gente tem, assim, eu como gestora hoje, eu tenho que assumir um papel em que a equipe ela tem que ser diferente, porque se a gente trazer todo mundo muito parecido com a gente não vai ter diferencial na nossa equipe, então tem pessoas na minha equipe que são mais calmas, as mais agitadas que nem eu, porque eu sou aqui, né, 220, como diz a história, e aí acaba que tendo essa situação, e até as pessoas dizem assim, não, você é tão calma, aí eu disse, mas no dia a dia a gente tem que ter essa otimização, assim, de situações, então eu fico muito feliz, né, quando é uma mulher que está lá se destacando, que está lá estudando, que está lá participando de fóruns, porque isso daí realmente é muito importante para a classe, né? Porque o que é que acontece? As mulheres, elas têm um diferencial, a gente sabe, quando a gente trabalha com processos, que tem algumas características que, às vezes, o homem, né, não tem essas particularidades. E acaba que, nas seleções que a gente faz, quando a gente fala da área de processos, acaba que, pelo menos aqui em Alagoas, eu não sei, né, em Maceió, eu não sei em outros locais, aqui vem muita mulher. Aqui vem muita mulher. Aí, quando eu faço, por exemplo, seleção para a questão de automatização, aí as mulheres mais se afastam, né? Então, tem até iniciativas também nessa parte de mulheres na informática, mas eu vejo que quando é processos, a gente vê muita mulher envolvida nisso, e mulher que tem de referência realmente, não sou eu, a Luciana, não é a única referência aqui, eu tenho outras pessoas que trabalham, as outras pessoas que trabalham comigo também são referências em relação a processos, eu fico muito feliz em relação a isso, e cada vez mais, né, até que incentiva as mulheres a se capacitarem cada vez mais para que a gente possa estar aí no mercado. Nem é engraçado, porque aqui no regional, a gente tem 4 diretores e tem o presidente, né? Dos 4, 3 são mulheres. E é engraçado quando o pessoal vem e diz, eita, a diretoria é composta por mais mulheres, isso daí é bacana, né? E acaba que toda a cadeia acaba que tendo essa característica também, de ser muita mulher, até é muita zoada quando tem reunião, porque toda mulher fica lá falando, mas é muito bacana, E eu acho importante também essa questão também de ter homens também envolvidos, mulheres e homens envolvidos, para ter essa equalização também, de estar lá discutindo e tal, que eu acho bacana. Também a gente tem bastante homem aqui na equipe também. Ai, que bom. E tem alguém que você se inspira profissionalmente, ou alguém, porque às vezes a gente vai se inspirando ao longo de cada etapa que a gente vai avançando, né? Então, eu comecei admirando o meu professor que me indicou, aí eu conheci uma outra pessoa que trabalhava com processos, e aí eu fui e me identifiquei com ela, uma professora, uma autora, um autor. Tem alguém assim que você se inspirou, alguém que você falou assim, caramba, você é assim, eu quero ser mais ou menos assim, desse jeito. Eu acho bem bacana essa pergunta, porque eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida e elas deixaram marcas na minha vida, né? Eu acho que se eu fosse falar aqui todas, eu não ia conseguir falar todas, porque, como eu falei, eu falei do Sérgio, que passou há muito tempo atrás na minha vida, ele deixou uma marca, como outras pessoas deixaram marcas, mas eu não poderia deixar de falar das pessoas com quem hoje eu estou trabalhando, né? A minha diretoria, né? Eles são todos bem diferentes, mas eles se complementam entre si. Eu acho muito bacana esse ritmo que eles lidam no trabalho. Isso daí é referência para mim. Por isso que eu falo dessa questão de ter perfis diferentes,
né? Mas com um único objetivo, com um único propósito. Então, essa garra, essa busca pelo conhecimento, por melhorar sempre, a alta direção daqui é muito bacana. E, principalmente, assim, eu não tenho como não falar da minha diretora, que é a Natália, né? A Natália Romagueira. Ela sempre fez uma diferença. Antes de eu trabalhar na área dela, eu acho até bacana, assim, eu dizia, meu pai, que mulher inteligente, que ela é muito inteligente, ela conecta tudo e tal, e assim, sempre foi uma referência, e quando ela me convidou, espantei, né, quando ela me convidou para trabalhar na área dela, eu fiquei muito feliz, assim, e pude comprovar, dentro desse tempo que eu estou trabalhando com ela, que exatamente é um alvo, né, eu sempre falo para ela que ela é o alvo, assim, de pessoa, né, ela se importa com as pessoas, se importa na parte técnica, ela é bem metódica. Se ela fosse trabalhar, ela trabalha com processos, né? Mas se ela estivesse na minha posição, ela também iria, né, nesse cenário de BPM. Eu trabalho mais nessa parte técnica, ela também arrasa nesse negócio. Às vezes ela tem uns insights assim que eu digo, meu pai, eu não pensei nisso. E olha que eu trabalho com processos o tempo todo. Então, assim, eu acho muito bacana, né? Eu sou muito grata, né, por todos eles. E eu não tenho como falar. Na época da pandemia, eu comecei a estudar, né? A gente reduziu um pouco o período de trabalho e eu comecei a estudar. E fui procurar e vi no YouTube um link falando sobre processos. E aí, encontrei quem? Beca. E assim, de lá para cá, é uma referência para mim quando a temática é processos. Porque eu gosto da didática dela, ela é bem objetiva, é processo sem mimimi, né? Eu falo assim, é processo sem mimimi. E assim, eu sempre compartilho com a minha equipe os vídeos que ela coloca, os podcasts, assim, eu acho bacana, assim, que ela oferece e é uma referência para mim também. Eu acho que é bem bacana a didática, a forma que ela conduz os processos, a forma que ela se capacita, né? A todo momento ela está lá buscando, né, uma capacitação, e isso é uma referência para mim. Eu também busco, né, maior conhecimento para que eu possa também ter esse legado relacionado à questão de processos. Nossa, legal. Ela foi minha professora, né? Então, assim, tive aula com ele. E aí, foi na aula dela que eu descobri aonde eu queria, com o que eu queria trabalhar em TI. Impressionante. E foi muito legal porque a maioria dos meus professores eram homens. E é muito difícil a gente ver mulher em TI especificamente. E aí ela chegou lá, assim, daquele jeitinho dela, explicando de processo, eu me interessei, achei o máximo, e eu conversava com ela, eu brincava com ela, dizendo que ela era minha musa inspiradora, que eu falei assim, não, olha, tô te olhando, tô te vendo, tô aprendendo com você, e é uma coisa que a gente acaba, quando a gente escolhe alguém, né, para ser a nossa inspiração, não é só profissionalmente, em sentido de, foi o que você falou, não é só a capacitação, a skill, né, técnica, é também a postura, é também o modo como fala, como se reporta, do jeito que a pessoa se mostra, se apresenta. Isso realmente, assim, também faz uma diferença e chama a nossa atenção, né? Que a gente fala assim, ah, então é assim que, tá bom, então eu vou falar desse jeito, que aí eu vou passar desse jeito que eu quero me apresentar, desse jeito que eu quero que as pessoas entendam quando eu falar. Pô, é muito bacana. É muito bom. E falando sobre capacitação, o que que você fez? Sim, tirando da faculdade, você falou que você fez ADM, e aí você foi convidada para trabalhar com processos, você falou que você busca se capacitar, e você já está há 11 anos no Senai, não é isso? Desses 11 anos, me conta um pouquinho, assim, da sua parte técnica. Você foi, no início, eu imagino que você tenha ido na cara coragem, como a maioria faz, né, assim, bem no iníciozinho de carreira, mas depois você foi convivendo com pessoas que já tinham um pouco mais de experiência, aí você olha um currículo, vê uma certificação, pergunta, começa a ler, vê outra certificação, pergunta de novo. Como é que foi, assim, essa sua aproximação com as certificações, que a gente entende que é importante a gente ter, não só para estar lá no LinkedIn, né, a siglazinha, mas até para a gente poder se aprimorar mesmo e saber como falar, aprender coisas novas também, não ficar obsoleto. Como é que você consegue administrar no seu dia a dia também, que é muito corrido, isso aí de se certificar, tá sempre estudando, tá sempre se atualizando? Isso é bacana você ter falado, porque eu sou formada, como eu falei, em administração de empresas,
eu fiz logo em seguida um curso técnico de qualidade, já para fazer essa verificação em relação a isso. Eu tenho também o curso de gestão por processo pela PUC Minas, né? E aí acaba que eu consigo até visualizar, o pessoal até fica me perguntando, você é TI? Eu acho engraçado, né? Porque acaba que a gente, quando está envolvida com processos, a gente sabe que muitas das melhorias é envolvida com a parte de informática e tudo mais, e acaba que a gente tendo que ter esse know-how. Então, assim, como eu falei, a instituição, ela nos oferece muitos treinamentos, então eu já fiz muitas capacitações do que você imaginar, seja de gestão de riscos, gestão de indicadores, KPI, enfim, N capacitações relacionadas a essa situação. Em específico, as certificações relacionadas à BPM, que são as tradicionais, eu nunca fiz, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, as maiores estudos que eu fiz foram cursos específicos que a instituição me favoreceu. Então, eu tenho curso de MASP, enfim, para que eu tenha esse know-how. Então, foi mais a parte técnica, né, do dia a dia. Eu acho importante, vou corroborar aí com o que você falou, eu acho muito importante, né, a questão da certificação, mas foi algo que eu não priorizei nesse momento que a gente estava montando toda a estrutura, porque a gente precisava dessa parte prática, e eu tive que conhecer muita coisa, consumir muita coisa nesse período, que é algo que, inclusive, está dentro da minha avaliação de desempenho, que a gente já fez na área da certificação, porque é algo que também você tem que se dedicar para fazer o estudo e garantir que ela se mantenha durante os outros anos, mas é bacana essa questão aí que realmente é. Então, mas assim, sempre busquei essa questão de estar sempre verificando o BPM CBOC, para estar sempre atualizada, mas a prova em si eu nunca fiz. Eu tenho vontade de fazer também. Não fiz ainda, pretendo fazer, mas atualmente ela não é uma prioridade para mim agora, né? Mas assim, você falou que consumiu muita coisa. Você chegou em algum momento da sua carreira ministrar algum tipo de treinamento para sua equipe? Porque às vezes você, assim, a sua equipe pode ter uma expertise, mas você precisa que eles tenham uma outra por algum determinado motivo, ou não a equipe inteira, mas uma pessoa, duas pessoas, enfim, assim, acredito que você tenha se deparado em um momento em que você falou assim, eu preciso de alguém que saiba fazer isso aqui, e eu não posso fazer, mas eu sei fazer, porque eu não tenho agenda, eu não consigo conciliar, porque tem muita coisa. Você chegou a ministrar algum ou você planejou fazer, você teve a oportunidade de passar o seu conhecimento para alguém, assim, como mesmo um treinamento, um curso? Eu acho até interessante isso, porque é uma das características que quem trabalha comigo sabe, eu não guardo conhecimento para mim, né? Tudo que eu aprendo, eu passo para a minha equipe. Então, se é um treinamento de KPI, eu tive a oportunidade agora de ir, porque cada processo que a gente vai mapeando, vai se aperfeiçoando, a gente vai compartilhando. Eu fui para o RD Summit, né? Agora no mês de outubro, mais ou menos, e aí a gente veio com uma bagagem bem bacana em relação à questão de marketing, como é que a gente poderia melhorar os processos de relacionamento com o cliente, enfim, então todo o conhecimento que eu adquiro, normalmente eu passo. E eu passei muito tempo, né, dentro da instituição, trabalhando com a gente chama de representantes de gestão, carinhosamente chamado de RGs. Quem são essas pessoas? São pessoas que se destacam na sua respectiva área, né, e a gente coloca para se capacitar na área de processos. Então, é um braço a mais que a gente tem, né, até uma boa prática, né, é um braço a mais que a gente tem na instituição para que a gente possa aprimorar cada dia mais os processos. Então, essas pessoas, elas chegam sem bagagem nenhuma da área de processos e a gente vai explicar o que é o BPM, a gente vai explicar o que é um indicador, a gente vai explicar o que é um risco, a gente vai explicar o que é uma LGPD, a gente vai explicar, e aí é um leque sem fim, né, porque conhecimento, quem trabalha com processos tem que gostar de estudar. Se não gostar de estudar, não trabalha com processos, porque é toda hora um conhecimento novo a ser adquirido, né? E aí a gente está sempre se desafiando. Então, é isso. Então, acaba que, assim como você, não priorizando a certificação, porque são tantos conhecimentos, são tantas informações que a gente absorve
durante o período que acaba não dando essa priorização. E aí, nesse caso, o processo é prática, né? Processo é vivência, processo é isso. Então, assim, acaba que a gente tem essa situação. Mas, enfim, normalmente eu tenho esse hábito de fazer compartilhamento, né? O pessoal até me chama Tia Lu e tal, porque normalmente eu tenho a didática de ensinar as pessoas as práticas que a gente tem realmente dentro da instituição. Bacana. Fazendo um momentinho tia Lua, tia Lua. As pessoas quando você para passar seu conhecimento, e aí você já deve ter se deparado com certeza com alguém que queria se aprofundar mais, que queria seguir nessa carreira, e aí quando alguém chega para você e diz assim, tia Lu, olha, eu gostei muito do que você me ensinou, mas tá bom, qual faculdade que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer uma faculdade? Eu preciso fazer um curso? Eu preciso ler um livro? Quer dizer, um não, né? São vários. Mas assim, eu preciso ler um livro? Aí a tia Lu vai lá e diz assim, olha, o que a tia Lu diz? Foi engraçado agora você falando. Então, é bem bacana em relação a isso, porque normalmente quem quer conhecer BPM, se não conhecer BPM Ciboc, não conhece BPM, né? Então, assim, é a Bíblia que a gente tem, né? Quando a gente fala de processos, que a gente vai aprender desde definição de papéis, que a gente, quando vai montar um escritório de processos, às vezes, sim, mas quem é arquiteto, quem é analista de processos, o que é um dono de processo. Então, lá tem esse tipo de informação. Eu quero saber como é que eu posso dimensionar arquitetura processual, como é que eu vou segmentar isso, se é macroprocesso, processo, subprocesso, atividade, tarefa, como é que eu faço isso? Você vai buscar lá. Então, assim, a gente tem esse tipo de informação dentro do BPM Ciboc. Então, quem quer conhecer processos, né, tem que ter essa noção em relação a isso. A gente tem também, eu posso indicar, né, o canal da DECA, né, como eu falei para você, a gente tem essas informações dentro, bem bacanas de processo, de uma forma didática, né, eu gosto dessa questão didática, de ser uma forma simples de se falar sobre assuntos que, teoricamente, seriam complexos, né? Mas ela tem uma forma simples de falar, e eu acredito que canais no YouTube também de metodologias ágeis. Eu acho que a gente tem um entendimento que processo, ele muda constantemente, então a gente saber entregar de forma ágil isso daí é importante também. Então, acredito que algumas indicações aí de buscar realmente vídeos relacionados a isso. Eu até estava assistindo uma série na Netflix que eu achei muito bacana. Se eu pudesse indicar, se vocês puderem assistir, O Som na Faixa. Ele fala da história do Spotify, né? E aí eu achei muito bacana como eles explicam a história, que ele conta a história do Spotify, porém, de várias perspectivas. Então, tem a perspectiva de quem criou, tem a perspectiva de quem financiou. Então, assim acontece também com processos. A gente não pode vincular o processo, desenhar o processo somente olhando a visão, né, a versão do gerente, mas também a gente não pode somente ver a versão da pessoa da operação. A gente tem várias perspectivas que a gente tem que embutir dentro do processo. Então, ele me chamou muita atenção por ter essa visão, além de falar sobre uma questão da formação da equipe. Então, quem está montando um escritório de processos tem que entender que a pessoa tem que estar no lugar certo. Até quando a gente está mapeando o processo, a pessoa certa no lugar certo dá certo, a pessoa errada no lugar errado dá errado. Então, a gente visualizar isso, e assim, eu consegui absorver isso dentro dessa série, eu achei bem bacana. Quem puder ver, eu achei bacana. Uma coisa que a Andrea brincava quando ela dava aula para a gente era que quem trabalhava com processo tinha que ser curioso. Fala assim, olha, vocês têm que ser curiosos, vocês precisam ser pessoas curiosas, vocês têm que perguntar mesmo. Isso é chato de tanto perguntar. É engraçado que hoje realmente eu fiz assim, nossa, a gente precisa ser curioso, precisa querer perguntar, precisa querer saber. Não existe faculdade para ser curioso, né? É perfil mesmo, é o que você falou. Claro que assim, existem algumas graduações que fazem a gente ter mais ou menos uma noção, dar uma facilitada teórica, que ajuda, mas assim, no final a gente precisa ter um pouco de curiosidade, querer aprender e
meter a cara, colocar a cara ali e perguntar mesmo, sem vergonha, perguntar bastante, querer aprender, querer sempre estar aprendendo, que era outra coisa que ela sempre falava, e hoje eu fico pensando assim, nossa, como ela estava certa. Porque quando a gente está na graduação, a gente tem essa coisa de, Uhum. ai, professor, toda hora ficar falando tem que estudar, toda hora, duvido que esse professor estuda, duvido que ele estuda. Eu sou essa professora, então, porque eu digo, galera, vocês têm que estudar, porque sem gostar de estudar, você não trabalha com processo, como eu falei anteriormente, e é real, você tem que ser curioso. Eu digo que eu trabalho no CSI, tem que buscar, né, investigar as coisas, e por que disso, e por que daquilo, porque às vezes a gente entra numa questão de achar que aquilo é certo, mas às vezes não é, então a gente tem que buscar realmente, né, tem técnica para isso, inclusive, né, tem capacitação, né, para aperfeiçoar sua curiosidade, né? Então é isso. Bom, Luciana, nosso papo chegou ao fim. Foi ótimo. Nossa, por mim, eu ficava conversando com você aqui muito tempo. Tenho muitas outras Ah, coisas que eu quero saber, bacana. que provavelmente eu vou te perguntar depois no WhatsApp. Eu queria Fique te à ensinar vontade. no Instagram, porque no LinkedIn eu já tenho, já fui lá dar uma investigadinha na sua vida antes da gente conversar. Ah, que bacana. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente, de você ter falado abertamente, sem ter rodeios, sem ter dedos, ter exposto um pouco da sua vida, porque você acabou contando um pouco. Então, assim, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de poder te entrevistar. Você também agora já é uma pessoa que eu considero como uma pessoa para me inspirar, tá? Então, sente que você está Ah, na que minha bom. listinha de pessoas que eu uso como inspiração, principalmente pela sua trajetória, porque é muito bom a gente ver que não é fácil para todo mundo. E mesmo Uhum. não tendo sido fácil, você continuou, você não desistiu. Então, isso é importante, não só para agora que a gente está, para quem está trabalhando hoje, né, que está enfrentando um obstáculo e está pensando em, pô, que droga, quero sair, mas para quem vai entrar também, saber que não é um mar de rosas. A gente está aqui fazendo a entrevista sorrindo, feliz, com um Sim. batonzinho, sobrancelha feita, mas a gente já fez reunião descabelada, com cabelo Sim. sujo, dormiu pouco, passou o final de semana trabalhando. Tenho certeza que você já teve alguns finais de semana que você acabou tendo que trabalhar, ou você acabou Com tendo que certeza. estudar, que você estava vendo a praia, todo mundo indo para a praia, e você em casa estudando. Então, assim, isso é muito bom, serve de inspiração para as pessoas, para a gente lembrar e a gente ver também que é muito bom a gente ser realizado profissionalmente, mas para chegar na realização profissional, a gente precisou fazer uns sacrifíciozinhos para conseguir. Sacrifícios são necessários, né, para que a gente possa, em algum momento, ter esse tipo de conquista, né? Assim, como você falou, não é fácil. Essa característica de resiliência tem que realmente ter, porque às vezes realmente dá aquele desânimo de se vou desistir, mas a opção não é desistir, a opção é enfrentar para que realmente tenha essa conquista, né? No final, sempre, né? A gente vai ter algo, nem que seja um aprendizado, né? A gente sempre tem um resultado, nem que seja um aprendizado. Nas coisas ruins, a gente aprende, e quando é bom, ótimo, que vem um cargo superior, vem alguma situação, mas no mínimo a gente aprende. Ai, bacana. Luciana, muito obrigada mais uma vez, tá? Espero poder te entrevistar outras vezes, ou pelo menos assim, a gente vai se falando no Instagram, vamos gerar amigas virtuais, e quem sabe um dia a gente consegue se visitar uma outra. Ah, ótimo. Fique à vontade quando vier para Alagoas, para Maceió. É um ponto turístico ótimo, perfeito, né? A cidade está cheia, por sinal, nesse período. Fique à vontade, e estamos aí para receber vocês. Você. Tá bom, obrigada. Ok, até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.